Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Pois é, amigos, eu estou aqui com Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o Branco, inaugurando o projeto Rumo à Copa 2026. Olha, e nada melhor do que trazer Branco, tetracampeão pela seleção brasileira, e o título de 1994, o Branco será lembrado sempre pela bela temporada que ele fez, bela Copa do Mundo e aquele golaço no jogo dificílimo contra a Holanda, na qual, se o Romário tem um bumbum um pouco maior, nós não tínhamos desempatado aquele jogo. Branco, boa tarde, muito obrigado por estar aqui no Papo de Bola USA. Prazer, Branco. Rogério, muito prazer, uma satisfação enorme, obrigado pelo convite. Participar aí da tua estreia, para mim é importante, ainda mais num país que eu fiz história, né, no sentido de ter feito esse gol que você lembrou contra a Holanda. Na realidade, não é que o Romário tivesse bumbum grande ou pequeno, na realidade, se ele tivesse batido nele, ele não era senador hoje, eu brinco assim. Ele teria entrado com bola em tudo, Branco? Isso dito por ele, enfim. Mas queria te parabenizar, te dar boa sorte, que Deus abençoe aí esse seu projeto, com certeza já deu certo, e tudo a ver, né, porque a gente ganhou aí 24 anos depois, o Brasil volta 24 anos depois, em 2026, a lutar pelo título mundial. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter êxito, porque as gerações que estão se formando aí, com certeza a seleção brasileira vai chegar muito forte nessa Copa do Mundo de 26. E é um prazer enorme estar falando com você, Rogério. Obrigado, Branco. O prazer é nosso. E eu, quando comecei a relembrar a sua bela carreira, eu me dei conta de algo que eu acho que é uma característica na sua vida. Todas as pessoas se referem muito bem em relação a você. O Wellington Campos fala muito, muito bem de você. E eu me lembrei, alguns anos atrás, lá em Patinga, uma pelada promovida pelo presidente da Uzi Minas, na época, o Dr. Rinaldo Campos, e você esteve lá, ainda era jogador de futebol, e eu fiquei impressionado. Uma festa lotada de gente, você foi o tempo todo cordial com as pessoas, muito gentil, e quando vejo a imprensa se referir a você, me parece que essa é a sua grande característica como ser humano, ser atencioso com as pessoas, e você tem devolvido durante essa sua trajetória o carinho que você recebe da torcida brasileira, né, Branco? Rogério, esse é o grande legado, eu acho assim, que a gente tem no decorrer não só da vida profissional, mas da vida pessoal. O Wellington é um irmão, um parceiro, acompanhou toda a minha carreira como atleta, acompanha hoje como coordenador aqui das seleções de base da CBF. Graças a Deus a gente está indo num caminho muito bom. Eu acho que o grande segredo do sucesso e do ser humano, independente de profissão, é humildade e pé no chão. Eu costumo dizer, Rogério, e viajo por esse mundão afora aí, morei muito tempo fora do Brasil, joguei na Europa há muito tempo, joguei em Nova York no início da MLS, que os maiores e os melhores e todos aqueles que se determinaram e venceram na vida foram os mais humildes que eu conheci. Então, esse é um exemplo que eu levo. Eu não vou citar nomes aqui, porque são vários, né? Senão a gente vai perder, não é que vai perder tempo a falar deles, mas são muitas pessoas que eu conheci pessoalmente, que, com respeito e humildade, cresceram na vida em todos os setores. Eu acho que isso é importante, né? Na realidade, isso vem de berço. A gente aprende em casa,
com pai e mãe. Minha família sempre foi uma família muito bem educada, 9 irmãos no total. Isso aí eu agradeço ao velho Ibrahim, que é o meu pai, falecido, e a dona Maria, né, minha querida mãe, que ensinou ou ensinaram a todos os filhos a como se comportar na sociedade, e a gente tem esse lastro aí, né, essa base familiar. Eu acho que isso é importante. Pois é, isso é ótimo ouvir isso e ver você numa posição de coordenador das categorias de base da seleção brasileira. Como você disse, você jogou na Itália, em Portugal, na Inglaterra, no Metro Stars aqui nos Estados Unidos da América, uma experiência muito vitoriosa e passou pelos grandes clubes brasileiros, né? Internacional, Fluminense, Flamengo, Corinthians. É uma pena que você não jogou lá em Minas Gerais no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é a alma nossa aqui. Eu tenho um programa que chama Programa Tudo Azul e USA, porque a alma cruzeirense fala forte aqui, Branco. Mas sempre fui um admirador do seu futebol. E eu queria, voltando no tempo que você jogava, como você desenvolveu... Eu só queria, só porque falando de Cruzeiro e Atlético e América, né, que são grandes clubes do Brasil, não só de Minas Gerais, aí, enfim. E falando que você lembrou bem, desculpe que eu queria comentar, Tranquilo. da pelada de Ipatinga, lá foi espetacular na 11 Minas. O presidente Reinaldo recebeu, ou vocês receberam a gente muito bem. Foi um dia assim maravilhoso, divertido, que a gente... Eu não conhecia Ipatinga e vi a força dessa empresa de Minas, espetacular, comandada por um cara maravilhoso, o presidente Reinaldo, né? E o pessoal de Ipatinga recebeu a gente com muito carinho. Queria aqui agradecer, né, por tudo que eles fizeram, não só por mim, pela delegação toda. Nossa, eu acho independente do resultado, foi um encontro muito prazeroso. E Minas é Minas, né? O mineiro é maravilhoso, espetacular, receptivo. E obrigado pelo carinho de vocês lá aquele dia. Olha, eu sei que realmente foi um dia muito legal e as pessoas estavam felizes com a sua presença. Mas, Branco, voltando para o futebol, eu tenho uma curiosidade em saber como que você desenvolveu aquela canhota, aquela potência que ficou simbolizada naquele golaço contra a Holanda. Você já tinha essa canhota potente desde garoto e depois evoluiu com os treinamentos? Como foi isso? Na realidade, isso é uma característica, não? Você nasce com esse dom de bater bem na bola. E logicamente, com o decorrer do tempo, você vai treinando, vai lapidando. E eu joguei com algumas feras, né, que eu tive a oportunidade depois que saí de Bagé, lá da fronteira com o Uruguai, e vim direto para o Fluminense. Quando convocado para a seleção, até a primeira Copa minha, né, que eu joguei 3, a primeira não existia aqui onde eu estou hoje, a Granja Comari, né, que é um centro de treinamento espetacular, um dos melhores do mundo. E a gente treinou no seu clube na Toca da Raposa, no Cruzeiro, para a Copa de 86, com um senhor chamado Tele Santana, que foi um dos melhores que eu conheci, comandantes aí que tive na minha vida. E ali, simplesmente eu tinha Zico, Sócrates, Éder, Roberto Dinamite, Nelinho, conheci, né? Nelinho também, Nelinho, e eu acho que eles foi um doutorado para mim, né? Ter conhecido esse fenômeno. Depois joguei com o Marcelinho Carioca, com o Neto, enfim, jogadores que tinham uma característica espetacular na bola parada. Enfim, Pois é. Ô, e Branco, eu aprendi muito com esse povo. Hoje
engraçado, né, que não tem muitos jogadores que se destacam nesse tipo de jogada, que é a bola parada. Engraçado, porque hoje 60% mais ou menos dos gols saem de bola parada. Mas eu acho que, como não treinam muito, o calendário é muito apertado, não tem tempo de treinar, às vezes corre o risco de uma lesão. Mas na nossa época a gente treinava muito e isso ajudou o Brasil, com certeza, a chegar a grandes vitórias, não só em clubes, né? Mas como na seleção brasileira. E vídeo, meu gol controlando em 9-4. Pois é, e nós vamos trazer esse gol do Branco na nossa, no nosso programa. Aliás, as faltas, as jogadas, os lançamentos que o Branco faziam e era impecável. Aliás, o Branco é o quarto lateral esquerdo na história com maior número de partidas disputadas pela seleção brasileira, atrás apenas de Roberto Carlos, Júnior e Nilton Santos, só atrás de Fera. Ô Branco, desses clubes que você passou, o Fluminense com certeza tem uma parte importante na sua vida, aquele esquadrão imortal do Fluminense entre 1983 e 1985, com jogadores como Romerito, Delei, Washington, Ricardo Gomes, Assis, realmente era um senhor time. Aquele time, qual o maior destaque que você daria, além dos craques? O que era o diferencial do time do Fluminense naquela época? O time do Fluminense na época era um time que jogava um futebol como se joga hoje. Costumo dizer, um futebol extremamente competitivo. Era um time que marcava muito forte e, e saía muito rápido para o ataque. Além, logicamente, das características individuais, né, daquela equipe. Nós tínhamos um time que tinha jogadores de muita qualidade. E o caso Alvinte é um grande exemplo, né? Assis e Washington, que decidiam muitos jogos. Nós tínhamos, depois a gente chegou do Cosmos aí de Nova York, reforçando esse time. Mas tinha Jandir, Delei, Ricardo Gomes, enfim, Duílio, depois o Vica, Aldo, Paulo Vitor, Tato, Paulinho, Leomir, René, falecido René, infelizmente se foi com a pandemia, um dos que se foram, uma pena, jovem, entre outros atletas, enfim. E aquele time tinha uma característica engraçada, né? Muito peculiar, que todo treinador que saía, ele saía não porque perdia, porque ganhava, né? Porque aquele time nosso foi tricampeão carioca, campeão brasileiro, e foi um time que, assim, que me projetou, eu falando individualmente, para a seleção principal do Brasil. Eu cheguei com 19 anos, eu acho, na seleção. Muito pelo rendimento da equipe do Fluminense naqueles anos, né? E isso me impulsionou a jogar para a Copa no México e depois a da Itália e dos Estados Unidos. Enfim, eu sou um cara muito grato ao Fluminense, àqueles colegas e a todos os comandantes técnicos, né, que eu trabalhei, porque aquilo ali me fez com que eu fosse jogar na Europa, nos Estados Unidos e que chegasse a bater campeão no mundo, que eu nunca imaginaria, né? Conquistar o mundo saindo de uma cidade pequena como Bagé, mas como sonho é sonho, né? E eu sonhava em muitas coisas, jogar no Maracanã, no Clube Grande, chegar à seleção, cheguei. Engraçado, né? Em 8-2, quando o Brasil perdeu, isso é uma história interessante que eu conto e contei muito pouco na mídia. Em 8-2, quando o Brasil perdeu para a Itália 3-2, os 3 gols do Paulo Rossi, eu pedi autógrafo para os jogadores de Inter e Grêmio quando iam jogar em Bagé contra Guarani
de Bagé e Grêmio Bagé, os dois clubes da minha cidade. Ia no hotel, pedia autógrafo. 4 anos depois, eu estava jogando a Copa com o pessoal que jogou 8-2, que jogaram 8-6 com o Tele Santana. Quer dizer, 8-2 foi Tele também. Enfim, você vê que a vida é rápida. Eu costumo dizer a todos os garotos aqui da base que acreditarem, não só os que vêm aqui, mas todos os clubes espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, que é acreditar, se disciplinar, que tudo é possível, né? E vale a pena, né? Vale a pena o esforço. É Se isso esforçar dentro, fora de campo, respeitar e correr atrás dos seus sonhos, que com certeza o homem lá de cima está sempre de olho aberto. Pois é, Branco, você inclusive tem 8 mundiais disputados, né? 3 como jogador, 5 como dirigente. Quer dizer, você hoje é uma realidade de sucesso também como coordenador das categorias de base da seleção brasileira. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de. De 8 mundiais, consegui ganhar 4, ou seja, estou com handicap bom, Pois 50%. média excelente. Agora, Branco, você falou da questão da vida, falou do René que perdeu a vida aí durante a pandemia, e eu tenho algo que gostaria de te contar durante o período difícil que você passou na pandemia em 2021. E eu fazia parte de um grupo de oração aqui nos Estados Unidos da América, e por isso eu acho que as pessoas devolvem o carinho que você sempre deu no mundo do futebol. Uma das pessoas presentes pediu por você, na época você vivendo um momento difícil, entubado, e essa pessoa colocou o seu nome nessas orações. Amigo, qual a lição que você tirou desse momento difícil da pandemia, Branco? Alô, perdendo um pouco aqui o Branco, ex-jogador da seleção brasileira. Sinal foi perdido. Vamos ver se o Wellington Campos consegue recuperar o sinal do Branco aqui para seguirmos nessa entrevista. Branco, que está lá na Granja Comari. Daqui a pouco tem o treino da seleção brasileira sub-20. Mas, Branco, eu não vou te tomar muito tempo. Eu sei que você tem um treinamento agora às 4h30 da tarde, mas eu gostaria muito de saber qual a lição tirada desse momento tão difícil da sua vida. O que o Branco trouxe após a pandemia para levar a vida com mais leveza, e você tem citado isso durante essa entrevista nossa. Oi. Ô Branco, você me ouviu? Cara, tu tem que refazer a pergunta, que entrou uma ligação aqui Tá. e Então, deixa eu só. travou. A questão é o seguinte: durante a pandemia você viveu um momento dificílimo, né? E como te disse, pessoas aqui nos Estados Unidos oraram por você, o que mostra o carinho que o torcedor tem pela sua pessoa. O que eu quero saber de você é o que a pandemia, esse momento tão difícil, trouxe para o homem branco a partir daí. Qual a grande lição disso tudo, Branco? Cara, assim, não foi fácil, só quem passa aqui sabe disso, e eu sei bem, antes e depois do coma, né? Que eu fiquei em coma uma semana, 7 dias, e entubado, como você falou, e assim, a gente tem conquistas, né? Vitórias, e essa foi a maior vitória que eu tive na minha vida. Eu sou um cara assim muito vencedor na questão da minha profissão, foi ela dentro de campo e está sendo fora, mas com certeza, cara, a maior vitória, Rogério, foi ter reconquistado a minha vida
e Deus assim foi muito importante. E vocês aí, todos, depois que eu recuperei, que eu entrei na vida normal, eu soube da comoção nacional e mundial que foi. E assim, aproveitar a oportunidade de agradecê-los pelo carinho, pelas orações. Eu sei que eu fui lá em cima e voltei. O velhinho lá falou para mim, não, fica um pouquinho mais lá embaixo, te diverte um pouco mais, passa um pouco mais da tua experiência. Para a garotada, enfim, eu tenho muitos amigos, familiares, filhos, e eu tive a dádiva de Deus de voltar a viver, e graças a Deus sem sequela nenhuma, e a questão esportiva, do meu histórico esportivo, esse chip que eu tenho, me ajudou muito. Não foi fácil, foi momentos assim, do que eu lembro, que muitos eu não lembro, né? Porque como eu estava em coma, eu não lembrava. Muito momento difícil de superação, mas eu tinha um objetivo e falava com o doutor Pantoja, lá do Copstar, do hospital lá que eu fiquei em Copacabana, que dia 4 de abril estaria no meu aniversário em casa. E hoje, Rogério, tenho duas datas, né? Eu saí do hospital dia 3 de abril, dia 4 eu estava em casa mesmo, passando meu aniversário com a família. Enfim. Que legal, Branco. Sempre foi uma caminhada muito determinada na minha vida e foi assim na minha recuperação também. Obrigado mesmo a vocês todos pelas orações, pelo carinho, a consideração. E é o que eu falei no início, né? Esse é o legado que a gente deixa de respeito, de irmandade, de um profissionalismo, né? Que a gente consegue dar bons exemplos, e esse é o grande retorno. E eu soube depois de tudo que aconteceu, e sou grato a todo o Brasil, a todo mundo, as pessoas que oraram por mim. Obrigado mesmo, não sei como retribuir, só dar um beijo no coração de todos e dizer que se cuidem, né? Acima de tudo, com muita saúde, a gente realmente repensa algumas coisas, e eu repensei, hoje eu cuido muito mais de mim do que cuidava antes. Não deixando de cuidar dos outros, né? Mas, com certeza, hoje eu olho muito mais para a minha pessoa, para a minha qualidade de vida, isso aí eu aprendi muito. Pois é, Branco, na realidade eu fiz questão de trazer isso para você, porque acho que quando a gente colhe o que a gente planta, é muito legal ouvir. Então, isso aconteceu aqui nos Estados Unidos com pessoas que fazem parte do meu relacionamento que eu nem imaginava que gostavam tanto de futebol e te acompanharam durante toda a sua carreira. Para fechar, amigo, porque a vontade era ficar aqui batendo papo com você e contando muitas histórias, contando aquelas histórias da água batizada que te ofereceram no jogo contra os argentinos, mas eu queria fechar para não estourar mas o nós seu... agora, Rogério, não, me desculpe até, falando da questão da água, da Argentina, nós vamos jogar o Mundial Sub-20 na Argentina. Com certeza, a água eu não vou tomar, mas um vinho Malbec lá de Mendonça eu vou tomar. Que a gente joga contra a Itália e a República Dominicana. Os dois primeiros jogos, 21 e 24. Grupo estreia difícil, em Mendonça. Né, depois pega a Nigéria dia 27 em La Plata. E aí vamos correr atrás Branco, de um outro título mundial. Infelizmente, eu não posso ficar mais tempo com você, porque nós estamos aqui na granja, o treinamento começa agora. Tá ótimo, meu amigo. Daqui a pouco desculpa, eu só queria agradecer o teu convite e a oportunidade de estar na estreia desse programa maravilhoso e com certeza num rumo certo, né? O rumo do Hexa 24 anos depois, né? Pois E que tu pegue e rode com esse motorhome aí para os Estados Unidos, se eu estiver aí, eu vou te encontrar. Se Deus e a gente vai fazer um churrasco nesse motorhome.
Se Deus quiser, obrigado, Branco, obrigado pelo carinho com o nosso programa e mais uma vez boa sorte nessa caminhada, porque eu tenho certeza que toda a experiência que você tem no mundo do futebol e essa garotada que você vai acompanhando tem muito a tirar dos seus conhecimentos, tanto futebolístico como de um ser humano, que todas as informações que vêm de você são sempre muito positivas. Obrigado, amigo. Desculpe alongar, mas porque o prazer é muito grande de ter você aqui no programa Papo de Bola USA. Obrigado, meu querido, e até uma próxima. Desculpe a minha. Pela minha pessoa, que eu tenho que ir para o treino agora, mas te agradecer aí, o Papo de Bola USA já deu certo. Não. E a gente tá sempre otimista, né? A gente agora ganhou o Sul-Americano Sub-17, invicto, vamos para o Sub-20, para o Mundial, que a gente ganhou o Sul-Americano na Colômbia também, contra o Uruguai, a final, invicto. Eu acho que pela primeira vez na história, o Wellington, que tem muita informação aí, pode me ajudar, mas acho que é a primeira vez na história que uma seleção ganha os 2 sul-americanos invictos e classifica para 2 mundiais. Então, isso é um orgulho para nós, quer dizer que o Brasil está num ótimo caminho e, com certeza, você, em 26, vai ter muita alegria aí, como está tendo hoje, na estreia do seu programa. Parabéns pelo projeto, que Deus te abençoe e abençoe a todos. Um abraço, muita Branco, saúde. muito obrigado e até uma próxima. E obrigado pelo tempo disponibilizado para o Papo de Bola USA. Um abraço, Branco. Bom, gente, eu estive falando aqui com o nosso querido Branco, uma simpatia, um cara leve e um cara com uma história brilhante. Agradecer ao nosso querido Wellington Campos por essa oportunidade de trazer o Branco aqui conosco e o programa Papo de Bola USA volta amanhã com a presença também do Wellington Campos. Obrigado, gente, e até uma próxima entrevista. Um abraço.